segundo passinho, dentro do segundo passo do yoga, é o Santosha. E o Santosha, ele tá atrelado ao contentamento. E quando a gente pensa em contentamento, a gente fica, é ser feliz o tempo todo. É, basicamente seria estar contente em toda e qualquer situação. E aí vira uma coisa meio impossível, né? Porque a gente tá vivendo em períodos, principalmente após a pandemia, bastante ansiedade, casos de depressão vêm aumentando, né? Segundo a OMS, os níveis, né, os números de pessoas depressivas vão aumentar mais e vai ser uma das doenças mais sérias dentro dos próximos anos. E é complicado, né? Viver em contentamento, sabe? Mas é uma prática dentro da filosofia do yoga. Eu particularmente, eu gosto, na verdade eu já vi outros professores também falando sobre pensar no seguinte, a gente vai passar por situações difíceis, sabe? Mas de tristeza, de raiva. E não significa que você não tem que viver esses sentimentos, essas emoções. Mas com a certeza de que é mais uma fase que você está passando na sua vida, que vai passar, não é para sempre que você vai ficar naquela situação. E e que isso te deixa contente, sabe? E vou dar um exemplo mais claro, né? Por exemplo, você perde um ente querido. Significa que com o Santosha você não deve viver o luto? Pelo contrário, isso não é nem saudável, sabe? É importante, o luto é importante, a despedida. Você tinha um laço afetivo com aquela pessoa, então é importante passar por esse processo de luto, né? É o deixar ir, o cortar o laço, é a despedida do outro. E respeitar também é uma forma de homenagem, né? Que você faz àquela pessoa que saiu da sua vida. E no praticando o Santosha nessa situação, seria eu deixar de viver os sentimentos de tristeza? Não, eu viver esses sentimentos. Mas a partir do momento que esse luto se transforma num luto adoecedor, né? Aí eu já não estaria mais praticando Santosha. E que luto adoecedor é esse, Cris? A gente entraria em outro assunto, que aí a gente teria que conversar um pouquinho mais sobre psicologia, mas existe um luto que ele é saudável, que é a sua despedida, que é você deixar o outro ir. Não tem como determinar um tempo, né, de quando vai durar esse luto, mas a partir do momento que você começou a negligenciar a si mesmo, sabe, a prejudicar a sua vida, no sentido de você abrir mão da sua existência mesmo pela perda do outro, talvez esse seja um luto adoecedor. Sabe? Claro que nas primeiras semanas a gente até cancela trabalho. Eu já perdi duas pessoas muito queridas, que foram os meus pais de criação, e a gente para de trabalhar, a gente quebra a rotina, mas o que eu quero dizer é que quando isso começa a se tornar prejudicial a longo prazo, pode ser que seja um luto adoecedor. Há casos e casos e tudo precisa ser analisado. Então, assim, eu não estaria, voltando para o yoga, eu não estaria praticando o Santosha a partir do momento que esse luto deixou de ser saudável, sabe? Começou a me prejudicar em vários aspectos e eu posso estar entrando numa depressão. E, e aí, eu também não posso deixar de mencionar para você, como psicóloga, né, que eu não vou incentivar você a simplesmente ter uma positividade tóxica, sabe? Tipo, então seja feliz. Passou do período de luto saudável, agora você tem que agradecer pela vida dessa pessoa, deixar aí e seguir e ser contente, porque o Santosha diz que é o contentamento. Não é bem assim. A gente precisa levar em consideração as particularidades de cada ser humano. Então, assim, se você não consegue praticar o Santosha porque você tem ansiedade, que seus pensamentos estão sempre acelerados, se você não consegue praticar o Santosha porque você está vivendo um período de depressão, e isso não te transforma num praticante de yoga, se é que você pratica yoga, né? Nessa situação, menos ou ruim. Não, sabe? Isso apenas te coloca numa posição em que você está passando por um estado que precisa ser cuidado e precisa ser tratado. Então, assim,
sem positividade tóxica, certo? Eu tô falando assim, no caso de você não estar passando, não estar dentro de nenhum quadro de transtorno ou que você precise de um olhar de um profissional. E aí, por exemplo, eu atravesso a rua e um motorista quase me atropela, ainda sai me xingando, me dá uma raiva aquilo ali. E eu posso viver essa raiva? Posso. Tô com raiva, fui xingada, quase que eu sou atropelada por erro meu, talvez, mas aconteceu e foi chato, não gostei. Então, assim, vivo minha raiva, vivo a minha insatisfação, mas que aquilo ali não perdure ao ponto de perder meu dia, de deixar a minha rotina, porque eu pratico o santocha, sabe? Então, ai, graças a Deus eu não fui atropelada, podia ser pior, né? Eu podia estar indo agora para o hospital, mas não, esse cara só me xingou. Então, santocha, vida que segue, vamos embora.